Palavra de Deus para nós hoje é dia de comunhão, de ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo de número 13. A palavra de Deus para nós hoje está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, instrumento na mão do Teu Santo Espírito para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a Tua palavra é verdade, e ela não pode mentir, porque o Senhor assim o fez, e fez chegar até nós, na inspiração do Teu Santo Espírito, na condução da revelação da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque ela chegou até nós e tem nos fortalecido a fé. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê condições de caminharmos esse tempo presente na Tua presença, na certeza do Teu cuidado sobre nós, mediante a Tua palavra, que Teu Espírito ilumine os nossos corações e guarde tesouro em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus nos ama. Esta é uma convicção que nunca sai do coração do cristão. Desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a dimensão do relacionamento que temos com Deus, antes afastados dEle, distantes dEle, e agora próximos e abraçados por Deus na sua misericórdia e na sua graça. O amor de Deus é suficiente para ser derramado no mundo inteiro, mas ele é eficiente para aqueles que ele mesmo escolheu e elegeu para estarem na sua presença eternamente. O amor de Deus chegou até nós na expressão exata do seu ser, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Há uma grande dificuldade para nós no tempo presente, porque esse amor tem sido vilipendiado, destruído, tem sido considerado como algo como nada. A relação de amor hoje é vulgarizada, o entendimento do amor hoje é considerado como nada pela sociedade em que vivemos. Vivemos num momento individualista, onde as pessoas se interessam somente por si mesmos. E quando nós falamos em amar e ter um relacionamento de amor, isso já saiu de moda. O modismo hoje é cada um por si, cada um se vira por si mesmo. Não podemos mais nos relacionar em amor, porque esse amor que é expresso na palavra de Deus já está desatualizado. E hoje nós vivemos num tempo onde o amor não é atual. Então, a própria leitura da Bíblia fica prejudicada
na leitura teológica do tempo presente, onde o amor de Deus é o mesmo que nada. E muitos dos textos bíblicos que falam do amor de Deus são desconsiderados. O amor de Deus não é mais referência para a igreja. Perdeu o seu valor, perdeu o seu brilho. Esse é o caminho do secularismo, cada vez mais distantes do Deus que nos amou, enviando o seu Filho para morrer no nosso lugar, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho do secularismo levou a igreja do nosso passado a se perder. As grandes igrejas do primeiro mundo, da Europa, estão vazias, e muitas delas viraram boates, outras bibliotecas, porque o amor de Deus foi esvaziado dos corações dos fiéis. Foi dito a eles que o amor de Deus não mais está em vigência. Então, queridos, nós vivemos num tempo muito difícil, onde é desconsiderado o amor de Deus para conosco. Veja o filho pródigo, veja a história de filho pródigo, o caminho que ele trilhou. Veja como ele encontrou um caminho para distante de Deus, sair dos laços de amor do Pai, viver a sua própria vida distante daquele que foi o que gerou. Nesse caminho ele encontrou vários desafios, várias cenas onde ele teve que viver a miséria da humanidade sem Deus, sem Cristo. E diz o texto, caindo em si, resolveu voltar para a casa do Pai. E quando lá chegou, Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai fez uma grande festa, porque o seu filho estava perdido e foi achado, estava morto e agora está vivo. Queridos, a nossa caminhada é a mesma. A nossa vida tem a mesma expressão. Todos nós vivemos no mesmo contexto. Somos como o filho pródigo, abraçados pelo Pai amoroso. E só chegamos até aqui porque Deus nos ama, nos capacita para aqui estarmos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não dá para tirar esse verso da palavra. Não dá para a gente viver sem o amor de Deus e sem a presença do amor de Deus constante em nossa realidade. O amor de Deus em Cristo Jesus é um amor sacrificial. Ele deu a sua vida por nós. Ele entregou o seu Espírito. Ele se deixou morrer para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. O texto que lemos de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele sempre mostra um problema. Depois ele mostra uma maneira de se resolver o problema, e depois ele aplica esta solução à situação. Qual é o problema? Se você voltar lá no texto da instituição da ceia, as pessoas estão, ao invés de trazerem para a comunhão, para a ceia ágape da igreja, para o junta-panelas, em vez de trazerem as comidas para que todos participem, o que eles fazem? Eles comem em casa. Quem tem churrasco come em casa, quem entrou em polenta vem dividir. Então ficou uma ceia muito michuruca, né? O churrasco já foi comido por aqueles que o fizeram, e a polenta está cheio de panela de polenta para todos comer. Tem gente que gosta, não tem problema, mas eu não gostaria dessa ceia. Então, queridos, todos ali estavam em grande dificuldade, sabe por quê? Porque individualisticamente estavam se alimentando. O importante é que a minha barriga está cheia, os meus irmãos que se virem. E Paulo tem que consertar esse problema. E ele tem que traçar uma linha de solução para esse problema.
E a única linha de solução que Paulo encontra para resolver esse problema é fazer com que nós vejamos que Deus expressa o seu amor por nós e assim nós devemos viver. A única solução para a nossa dificuldade de vivermos humanisticamente, pensando só em nós mesmos, é se o amor de Deus for derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito. Amor não se produz de outra forma, é derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus, em primeiro lugar, nos credencia. Veja o texto, do verso 1 ao verso 3. Falando em línguas, falando o dom de profecias, o conhecimento de mistérios de ciência, a fé capaz de transportar montes, as boas obras, os sacrifícios pessoais. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Tudo que a igreja faz, tudo que o crente faz, está diretamente ligado à possibilidade de realização no amor de Deus. O amor de Deus nos credencia para sermos usados como os instrumentos de justiça aqui na terra. Só é credenciado aquele que faz por amor, e esse amor é o amor de Deus. Se você faz com qualquer outra motivação, você tem sérios problemas na sua caminhada como igreja. Somente o amor de Deus há de nos credenciar. Se não for pelo amor, não terá proveito. Ainda que todos achem bonito, ainda que todos batam palma, ainda que todos se alegrem com a beleza dos seus artifícios que você pode realizar e das suas atividades que você pode mostrar para nós aqui na igreja ou fora dela, nada disso se aproveitará. O pastor com seu belo sermão, o músico com seus instrumentos, os diáconos com a sua ação diaconal, os presbíteros na administração, aqueles que exercem misericórdia com misericórdia, sem amor é só coreografia. A gente só faz para os outros achar bonito. Precisa do amor. Só o amor credencia. Você está apaixonado por uma bela mulher e você chega para ela e diz: olha, quero casar com você. Não te amo não, mas eu quero casar com você. Não vai dar certo, irmão. Você já avisou que não ama. Você não ama essa pessoa. E você diz: eu quero casar com você, mas só que eu não te amo. O que vai adiantar você casar? Talvez ela seja bastante rica, então talvez isso ajude bastante, né? Mas talvez você esteja olhando para a coisa errada e o valor errado. Uma credenciamento para você encontrar uma bela esposa é você amar e cair queixo por ela. Se você não consegue fazer isso, meu querido, vai dar problema, você vai ter dificuldade. Você não estará credenciado para viver uma vida a dois, porque você não ama. E esse é um problema seríssimo, quando nós não expressamos o amor de Deus no nosso relacionamento. Segundo lugar, o amor de Deus também nos transforma. Veja aí o verso 4 até o verso 9. Nos tornamos pacientes, benignos, humildes, nós nos tornamos calmos, serenos, nós não guardamos mágoas, nós nos alegramos com a verdade. Nós estamos vivendo, não seremos mais orgulhosos, não estaremos pensando em fazer maldades, não queremos mais ser glorificados, ser aplaudidos, mas temos a condição para viver na presença de Deus. Isto é a ação do amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus nos transforma. É preciso que Deus derrame do seu amor, no seu Espírito sobre as nossas vidas, para que sejamos transformados de glória em glória na mediação de Cristo e na ação do Espírito Santo de Deus.
Você nunca será paciente por você mesmo, meu querido. Você nunca será humilde por você mesmo. Você nunca será calmo e sereno por você mesmo. É preciso que o amor de Deus opere para que você tenha condições de viver a sua vida dentro dessas qualificações de um bom servo de Deus. Tudo sofremos, né? E em tudo cremos, em tudo esperamos e em tudo suportamos. Somos transformados, somos capazes de sofrer, somos capazes de crer, somos capazes de esperar e somos capazes de suportar somente mediante a intervenção do amor de Deus. O amor de Deus é que nos transforma. Não há transformação fora deste amor. Em terceiro e último lugar, o amor de Deus também nos amadurece, do verso 9 até o verso de número 12, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, porém vier o que é perfeito, a ação poderosa de Deus e a presença de Deus, então o que é em parte será aniquilado, será exterminado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Quando eu era menino, na minha meninice, eu preciso de maturidade. Desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós iniciamos essa caminhada no amor de Deus. E é o amor de Deus que nos amadurece. Só Ele nos capacita. Eu falava, eu sentia e eu pensava como um infante, como uma criança. Desde o dia que recebi a Cristo Jesus, eu comecei a crescer e eu desisti. Grifem esta palavra, ela é muito importante. Eu abandonei as coisas de menino. Eu não estou mais interessado em falar, em sentir e em pensar como um infante. Eu quero agora ser um homem, uma pessoa qualificada por Deus, madura, para viver o tempo presente como igreja do Senhor. O amor de Deus nos torna maduros, porque Ele nos dará condição de passar por toda a tribulação, e a tribulação haverá de produzir perseverança, experiência e esperança. Estaremos todos focados na glória de Deus. Somente o amor de Deus pode nos amadurecer na vida. Você tem direito? Sim, você tem direito. Mas o amor de Deus te leva nessa direção? É esse o caminho a seguir? Você vai reivindicar os seus direitos? O seu direito é mais importante do que a sua relação com Deus? Então preste bem atenção. Somente o amor de Deus nos dá condições para vivermos esse tempo presente. Finalmente, queridos, concluindo o verso de número 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus nos ama, e neste amor nós recebemos, pela fé, somos credenciados para divulgá-la. Pela esperança, somos transformados para vivenciá-la. Pelo amor, somos amadurecidos para experimentá-la. Somente Deus, no seu amor, nos dá condições. A fé nos credencia para proclamar o Evangelho. A esperança nos transforma para aceitarmos o Evangelho. E o amor de Deus nos amadurece para perseverarmos no Evangelho. Queridos, essa é a nossa caminhada como igreja do Senhor. O amor de Deus é derramado sobre nós, mediante o seu Santo Espírito. Todos nós só chegamos aqui essa noite, porque o amor de Deus nos constrangeu a estarmos junto com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.